Bem, pessoal, prosseguindo a aula do nono ano, que fala sobre as medidas de Hitler, as primeiras medidas que ele tomou quando chegou ao poder. Só relembrando, ele chegou ao poder de uma forma até inusitada. Por quê? Porque o presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, faleceu de morte natural, não tem nenhuma suspeita sobre a morte do presidente da Alemanha, e ele, antes de morrer, havia colocado Hitler no cargo de primeiro-ministro. Hitler, logicamente, aceitou, foi exercendo seu cargo e em 1934 tomou o poder, após a morte de Hindenburg. E ele colocou em prática todo o seu ideal, naquele livro que ele escreveu enquanto esteve na prisão, no livro Mein Kampf, Minha Vida. Antes de assumir o poder, Hitler tinha sido preso porque fez um discurso, deu um tiro para o alto dentro de uma cervejaria em Munique. Foi lá, inclusive, que Hitler conheceu um dos seus auxiliares diretos, o seu ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Mas vamos conhecer quais foram as medidas que Hitler tomou assim que chegou ao poder. Vamos ver. A morte de Hindenburg, ele como primeiro-ministro tomou o poder. O que é que diz aqui? Quais foram essas medidas? Vamos lá. E essas medidas nós encontramos no nosso livro na página 83. Controle e uso da imprensa para massificar as ideias nazistas e destacar a imagem de Adolf Hitler. Primeira medida. Segunda, intervenção do modelo econômico nazista no Estado. Terceira medida, extinção de todos os partidos, principalmente do Partido Comunista, E logicamente ele deixou somente o Partido Nazista. Criação de relações de trabalho baseadas em corporações. Então ele queria com isso que os sindicatos ficassem atrelados ao governo nazista e poder manobrar esses sindicatos. A quinta medida, grande investimento na indústria bélica, visando um expansionismo que tinha como base o antissemitismo e o arianismo. Bem, sobre esse antissemitismo citado no livro, devemos fazer uma observação. Esse antissemitismo, uma explicação, na verdade. Antissemitismo, esse termo anti significa negação. Negação a Sem. Quem foi Sem? Foi um dos filhos de Noé. Ou seja, antissemitismo é pregação contra os hebreus que depois viriam a ser chamados de judeus, pós Segunda Guerra Mundial. Um pouquinho antes, na verdade, No início do século, entre o final do século XIX e início do século XX, veio esse termo judeu. Pois bem, dito isto, o nosso livro, vez por outra, apresenta um item que diz assim: aconteceu. O que ele quer fazer? Ele quer fazer uma reflexão, um link, uma ligação com algo importante, nesse caso com o nazismo, para que possamos fazer uma relação e conhecer mais de perto determinado conteúdo. E aqui temos: aconteceu o nazismo, ideologia totalitarista,
foi um dos grandes responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Hitler queria consolidar as ideias nazistas em meio à juventude, pois via nela a possibilidade, de o nazismo perdurar por muito tempo. Para garantir isso, foi feita uma reforma educacional na Alemanha, introduzindo 2 novas disciplinas, a eugenia e a ciência racial, que visavam massificar a superioridade racial dos alemães e de que não deveriam miscigenar com outras raças consideradas inferiores. Também intensificaram as atividades físicas visando formar atletas. Em 1926, Hitler criou uma organização de jovens nazistas, conhecida como Juventude Hitlerista, que trabalharia nas concepções nazistas, receberia treinamento militar e difundiria o nazismo pelo mundo. O maior núcleo de filiados ao Partido Nazista fora da Alemanha era no Brasil, com 2.900 membros. Olha aí, não é? Destes, 590 eram jovens, meninos e meninas que recebiam os mesmos treinamentos em terras alemães. Somente na era Vargas, mais precisamente em 1938, o Partido Nazista entrou na ilegalidade e clandestinidade, pois o presidente brasileiro passou a perseguir os nazistas, não é? Esse termo aí, clandestinidade, porque não estava legal. Esse partido nazista aqui no Brasil passou, depois de uma medida tomada por Getúlio Vargas, passou a ser ilegal. E vamos, com isso, chegar aos outros 2 regimes totalitários na Europa, nessas primeiras décadas do século XX. O salazarismo português e o franquismo na Espanha. São movimentos que possuem uma relação com o fascismo, ou seja, busca por um grande líder, um único partido, não deixando que a oposição possa surgir. Tá bom? Então, esse movimento, na página 84, o salazarismo, influenciou várias outras nações que visaram estabelecer governos totalitários e centralizadores. Dessa forma, surgiram figuras políticas que buscaram estabelecer governos que se afastassem principalmente dos regimes comunistas, como o da Rússia. O desejo era também que o regime socialista não chegasse aos demais países da Europa e, por consequência, do mundo. Era barrar o avanço do sistema socialista, já que o sistema socialista teve êxito na Rússia e poderia, assim, ter o chamado efeito dominó, se alastrar por outros países. Então, esses regimes totalitários viam o sistema russo, socialista russo, como inimigo e medo que esse sistema pudesse também chegar até outros países. Bem, meus queridos, eu estou terminando por aqui essa aula do 9º ano. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e na próxima aula nós vamos avançar e ainda coloco para vocês de exercício a página 87 para você fazer a tarefinha de casa. Tá bom? Forte abraço a todos, fique com Deus e até lá. Tchau, pessoal.